progressiva do Congresso, né? Mas tem que haver uma solução, tem que haver governo de alguma maneira. Ontem à noite, o que aconteceu? Enquanto o Congresso, a Câmara votava a PL do genocídio indígena, o Arthur Lira sumiu da mesa e ele passou quase 2 horas discutindo com os líderes dos demais partidos. E foi uma reunião difícil. Por que houve essa reunião? Foi a pedido da liderança do governo, porque estava bem claro que, muito possivelmente, a medida de reestruturação dos ministérios, mesmo com todas as mudanças que foram feitas pela União Brasil, não teria os votos necessários para ser aprovada ontem à noite. O União Brasil, que tem ministérios no governo, que fez a relatoria dessas mudanças, fechou questão contra, ia votar contra. O PL também ia todo votar contra. Então, o governo não tinha a menor segurança de que a medida fosse passar. Por isso, ela foi adiada para hoje de manhã. Então, essa disputa é muito, muito intensa e não existe, me parece, e eu queria jogar a pergunta para o Mário, me parece que não tem diálogo, não é possível dialogar, porque o que esse pessoal quer ouvir é cifra, é dinheiro, não é uma questão de negociação política. E terá que haver, em algum momento, um limite, porque o Brasil precisa funcionar. Então, eu não sei onde vai ser o limite. Eu acho que vai tudo acabar batendo no Supremo, o que é algo que o governo vem tentando evitar, porque não quer desacreditar a política. Como disse o Sakamoto aqui agora há pouco, eu concordo 100% com ele, se o governo deixar isso estourar no STF, o que a direita vai dizer? Que o STF está se metendo na política e vai continuar esse discurso de desqualificação do judiciário, que já tem lá todos os seus problemas com o Vale Tudo da Lava Jato, que já deixou o judiciário numa situação bastante delicada. Mas me parece que não vai ter outra saída. Então, eu queria saber do Mário se ele acha que essa vai acabar sendo a saída e dar uma ideia para a gente dessa progressão absurda que foi deixando na mão do Congresso cada vez mais. Isso é uma manobra, isso não está na nossa Constituição, não é atribuição do Congresso redistribuir os ministérios da maneira que ele está fazendo, isso é uma usurpação do poder. Então, eu queria ouvir vocês, o Calejão, o Mário, sobre isso. Olha, eu concordo com você inteiramente. É um absurdo, eu nunca vi na vida isso acontecer. Quer dizer, o governo é eleito com base em uma proposta. E para fazer essa proposta, ele precisa de uma estrutura governamental. Ele vai e propõe. O Congresso não tem nada a ver com isso. Agora, e também concordo com o que você diz, que não é um problema de articulação, porque é um problema de grana. Agora, veja bem, o governo Bolsonaro se apoiou no Congresso. Eu acho que o governo Lula vai ter que se apoiar no Supremo, porque que limite? Como é que vai ficar cedendo? Vai abrir de novo? Vai fazer orçamento secreto ou semi-secreto? Claro que não. Então, aqui, nesse caso, eu acho que Bolsonaro, Congresso, Lula com o Supremo. Eu não vejo outra alternativa, sinceramente. César. Eu concordo. Eu acho que, em última instância, infelizmente, vai chegar nisso, porque, como você colocou muito bem no começo da tua fala, no começo do programa, o Lira quer exercer aí o cargo de imperador do Brasil sem nenhum tipo de freio, de contrapeso, sem nenhum tipo de parâmetro ao qual ele tenha que responder e que seja capaz de alguma forma contornar, impor limites à sua própria atuação. Infelizmente, como o professor Mário também salientou, a gente tem um Congresso absurdamente reacionário, não é nem conservador, que está a serviço do grande capital, sobretudo da bancada ruralista, e isso vai ter que chegar em algum limite. Não é possível, porque é o que tudo indica. Veja, vocês colocaram muito bem. A gente tem MDB, PSD, União Brasil, recebendo cargos ministeriais e votando contra o governo. Então, isso chega num ponto em que
você deu os anéis para perder, para salvar os dedos, e eles estão levando os dedos juntos também. Você está dando tudo o que deveria ser necessário para, de alguma maneira, estabelecer uma atuação mais colaborativa, e isso não está se concretizando. Então, não sei muito, eu concordo, a análise da Elo é brilhante, isso vai sim gerar essa tensão. A extrema-direita vai se articular com base em dizer que é a ditadura da toga, etc. e tal, mas vai chegar um ponto em que um limite vai precisar ser estabelecido. Eu vejo a Corte Constitucional Brasileira, que é a última instância do nosso ordenamento jurídico, como a instituição mais adequada para que isso seja feito. Professor. Eu concordo com isso, eu não vejo outro caminho. Porque, veja bem, ou o governo Lula chega e diz, bom, vamos satisfazer essas feras, vamos soltar dinheiro. Não é inadmissível, não foi para isso que ele foi eleito. Não é essa a proposta. E aceitar, mas a mudança. Você tem o Ministério do Meio Ambiente, você esvazia porque a bancada do agronegócio não quer, a bancada da Bíblia, a bancada da bala, a bancada de não sei o quê. Isso nunca aconteceu, não está na Constituição. Então, qual é o caminho? Só tem esse, vai ter que ir para o Supremo, o pessoal vai ficar naquela, Xandão é quem manda no Brasil. Eu não vejo alternativa para o governo de Lula. Não vejo de jeito nenhum, porque é inegociável. Eles vão aceitar as mudanças todas, porque agora não tem jeito. Não tem jeito, vai fazer de hoje para amanhã, vai conseguir mudar? Não vai conseguir mudar nada. Vai ter que engolir e buscar uma outra alternativa. E, para mim, isso passa pelo Supremo Tribunal Federal. Não vejo outro caminho, não. Elô, antes da gente te ouvir, eu só vou chamar primeiro, Elô, alguns vídeos da audiência que a gente tem, a produção pediu para a gente chamar, na sequência a gente vai te ouvir, tá, Elô? Vamos lá. Gabriel e José. Oi, pessoal do CL, tudo bem? Gabriel Sodré aqui de Coxim, Mato Grosso do Sul. Bom, a minha mensagem para Arthur Lira é lembrar ele de que acima dele está a Constituição, né? O sistema de freios e contrapesos, ele existe. O legislativo, o executivo e o judiciário vão ter que se unir para frear o legislativo, que está nesse abuso. Isso é abuso, né? A moeda está fazendo a moeda do governo não valer nada, né? Ah, mas aí a oposição vai ficar maluca. Meu amigo, dane-se. Meu compromisso não é com a oposição, meu compromisso é com a Constituição, é com o nosso Estado Democrático de Direito. Abraço, ICL. Bom dia, família ICL. Wagner, Americana, São Paulo. Estou com vocês. Senhor Lira, já pensou no bem que poderia fazer a milhões de brasileiros? Lembre-se dos seus antecessores. Cuidado. Pense nisso. Muito bom, Essa Elô. foi polemizado, inclusive, acho. Eu gostei, inclusive de uniforme. Bom recado, bom recado. Agora, ontem, vários votos e várias declarações de voto durante a votação dessa PL do genocídio. O Boulos é um que eu lembro de cabeça, mas outros votos jogaram também para a inconstitucionalidade da medida. E no Senado ela engavetada, segundo me disse um senador de muito peso na República. Mas eu acho que está faltando uma cobrança muito séria dos compromissos assumidos pelos partidos da base. Eu mandei mais cedo um quadro da votação de ontem, dessa PL do genocídio, que eu não sei se vocês estão com ele na mão aí, mas mostram como os partidos da base votaram, e acho que isso tem que ser discutido pelo governo com eles. Por exemplo, olha aí, União Brasil, que tem 3 ministérios nesse governo, dos 48 deputados votaram a favor da medida, contra o que queria o governo. O PSD, que também faz parte da base, 25 dos 43 também deram sim. PDB, 22 dos 43, que tem lá a Simone Tebet no ministério, né? E por aí vai. Então, tem que haver uma cobrança nesse sentido também. Tem que haver um chamamento desses políticos para a política e não só para compra de voto, de alguma maneira.
né? Não pode ser só na base da bufunfa, como eles estão querendo fazer, porque isso não é fazer política, isso é comprar voto. Então, tem que liberar algumas coisas do que está previsto nas emendas, tem, mas tem que cobrar politicamente desses partidos, também tem. Agora, na semana passada, Lula prometeu a um grupo muito pequeno de deputados, senadores, que vai começar a fazer essa coordenação diretamente, ia começar pelo MDB. Mas o tempo está correndo e ele tem que fazer isso de uma forma muito mais rápida. Não dá para esperar daqui uma semana, daqui a 2 semanas. Então, está dizendo, o Lula tem que entrar em campo. Eu não sei se ele consegue resolver sozinho, acho que ele vai precisar, pelo menos, da ameaça do Supremo. É interessante aí é o seguinte, tem já alguns setores, pelo menos eu ouço o ruído aí, de que uma solução seria colocar o deputado federal da União da Bahia, Elmar Nascimento, como ministro. Ele é muito ligado à Lira. Ele chegou a conversar com Lula, e Lula ia colocar ele ministro, mas ele foi. Pegaram gravações dele durante a campanha contra Lula, assim, de uma forma mais violenta. E o pessoal aqui da Bahia, Rui Costa e Jacques Wagner, conseguiram anular isso. Mas voltou essa conversa para acalmar a União Brasil, bota Elmar Nascimento ministro, porque ele quer ser o próximo presidente da Câmara, ele é muito ligado a Arthur Lira. Agora, veja aí como é que a gente está, né? A gente sai de um governo desastroso como esse de Bolsonaro e, para engrenar alguma coisa, está lá o Congresso empatando tudo e fazendo todo tipo de chantagem. E agora essa briga, Renan Calheiros e Arthur Lira, piora ainda mais, né? Professor Mário, muito obrigada pela participação no ICL. Foi um prazer recebê-lo, contribuiu bastante aqui para o nosso debate. A gente te aguarda numa nova oportunidade. Obrigada. Boa quarta-feira. Eu que agradeço. Um abraço para vocês. Muito obrigado. Um abraço, querido. Obrigado, Mário. A Elo segue aqui com a gente, mas a gente vai te ouvir, né, César? Quero te ouvir. Eu acho importante esse, a meu ver, o ponto nevrálgico aí é o que a Elo colocou. O Lula, a meu ver, pelo menos, é o político mais habilidoso que a gente tem, no sentido de fazer meio de campo, no sentido de fazer articulação política. É o cara que conhece todo mundo que está envolvido na política institucional, está envolvido nisso, enfim, décadas. É um articulador nato, é um conciliador nato, e ele tem que entrar, fazer esse meio de campo e, sobretudo, ressaltando o aspecto que a Elo colocou. Ele precisa chegar nessa base, até é curioso utilizar esse termo, considerando a forma como esses partidos vêm se posicionando. Agora, precisa chegar nessa base, precisa chegar ali no Kassab, precisa chegar ali no Bivar, precisa chegar no, enfim, União Brasil, PSD, nesses partidos que estão votando contra o governo a despeito de ocuparem posições ministeriais, e falar, gente, enfim, vamos tomar um café? O que está acontecendo? Porque se vocês estão com o governo ou não estão. O que não dá é para ficar com um pé em cada canoa, usufruir do benefício e em seguida votar contra a base governista quando a gente mais precisa de vocês. Eu acho que é um pouco por aí. E vamos aguardar para a gente ver o que vai acontecer.